Olá, meus amigos concurseiros, sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Você já me conhece, eu sou o professor Emerson Castro e hoje nós vamos falar nessa videoaula um assunto voltado para os conhecimentos específicos, A parte de conhecimentos específicos da prova da Polícia Militar do Ceará. O objetivo aqui da Loja do Concurseiro e também aqui do professor Emerson Castro é passar para você esses conhecimentos específicos ao longo das nossas videoaulas. A videoaula de hoje, então, o principal objetivo, bem como as outras, é deixar você conectado com a Loja do Concurseiro para que num futuro bem próximo você possa estar fardado igual o nosso mascote aqui. Tenha certeza que com a nossa ajuda aqui da Loja do Concurseiro, você vai estar muito mais perto cada vez mais de se vestir dessa forma, de se uniformizar dessa forma aqui, tá certo? Bem, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a Lei número 13.729 de 2006. Na prova podem falar de acordo com a Lei 13.729 de 2006, podemos afirmar que, ou de acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, podemos afirmar que julgue a alternativa, julgue o item incorreto, correto e por aí vai, beleza? A sua prova, você sabe, você vai ter 120 itens, dos quais 60 itens tem a ver com a parte de legislação, que você vai ter aula aqui comigo na Loja do Concurseiro, e também com a parte do artigo 5º da Constituição Federal. Então são muitos itens, presta muita atenção que as nossas videoaulas vão trazer para você uma grande parte da tua pontuação. E você vai acertar, porque aqui na Loja do Concurseiro a gente vai passar para ti todos os detalhes, ponto a ponto, nos mais importantes, com certeza. Vamos fazer revisões, exercícios ao final de cada aula, você vai ver. Preste atenção então na videoaula de hoje. Título 1, pega seu material, pega a sua apostila, já deixa aí localizada no título 1, no começo do Estatuto dos Militares. Vem comigo! No título 1 a gente vai falar das generalidades. Finalidade da lei, ou seja, finalidade do Estatuto. O presente Estatuto regula situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. O Estatuto é como se fosse, fazendo aí um paralelo com o nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal do Brasil, a nossa Carta Magna. Ele vai falar o geral, o todo, o amplo relacionado à situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares. Vai falar por alto, então, vai falar o todo, o que o militar deve, o que o militar não deve, quais as suas obrigações, quais os seus direitos e por aí vai. Observa que aqui não fala, por exemplo, de crimes, não fala de situação de transgressões, de punições disciplinares, não é verdade? Não é verdade? Por quê? Porque vão ter outros dispositivos legais que vão regular essas outras situações. O Estatuto vai regular apenas situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Quem são os militares estaduais do Ceará? Policial militar do Ceará e bombeiro militar do Ceará. Militar estadual, está aqui, são militares estaduais do Ceará, os membros das corporações militares do Estado, que são Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Característica das corporações militares: ela é organizada, elas são organizadas com base na hierarquia e disciplina. Quando nós falarmos em HD, você já sabe que é hierarquia e disciplina. Então, é organizada com base na HD, Tem que ter, qualquer organização militar, qualquer corporação militar se baseia na hierarquia e disciplina. São forças auxiliares e reservas do Exército, quer dizer então que se o Exército precisar de um apoio, por exemplo, em uma eventual guerra, que a gente obviamente não quer que isso aconteça, mas caso ocorra necessidade, então
tanto as polícias militares quanto os bombeiros militares do estado do Ceará vão fazer parte, porque são forças auxiliares e reserva do Exército, tá certo? São subordinadas ao governador do estado, polícias e bombeiros. São vinculadas operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O que seria essa questão de vinculada operacionalmente? É essa Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social que, por exemplo, concentra os dados estatísticos sobre homicídios, assaltos, roubos, furtos, etc. Com base, então, nessa vinculação operacional, a Polícia Militar do Ceará, por exemplo, já faz o seu planejamento. Onde vai colocar as viaturas, onde vai colocar rondas, onde é que vai fazer comandos, blitz e por aí vai. Tá certo? Tranquilo? Então é vinculada operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Importantíssima essa tela. Você tem que saber essas características aqui das corporações militares. Missão fundamental da Polícia Militar: exercer a polícia ostensiva. Quando se fala em polícia ostensiva, se fala em estar fardado, se fala em estar caracterizado. Nós temos no Brasil duas polícias ostensivas, na verdade três, né? As polícias militares dos estados e Distrito Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que em alguns estados tem elementos pertencentes a ela, e a Polícia Rodoviária Federal, da qual eu faço parte, né? Para quem não sabe ainda, você que está me assistindo pela primeira vez, eu sou um policial rodoviário federal há 7 anos já, desde o concurso de 2008, né? Tomei posse em 2009, sou policial rodoviário federal, sou formado também em matemática e química, então essas características aí, né? Fui oficial do Exército também por 6 anos, essas características me habilitam a estar aqui contigo falando disso. O Estatuto dos Policiais Militares é muito vinculado a questões do Exército também. Muitas coisas que a gente aprende no Exército Brasileiro também aqui, né? Quando a gente for falar em Código de Ética, por exemplo, disciplina aí da Polícia Militar do Ceará, aí você vai ver que parece muita coisa. Você que está me assistindo, que já foi militar do Exército, possivelmente tem até uma facilidade um pouco maior em entender, beleza? Então, tive a oportunidade de servir o Exército durante 6 anos, fui oficial, cheguei até a primeiro-tenente do Exército e sou policial rodoviário federal desde 2009. Então, essas características aí fazem com que a gente consiga falar com muita propriedade aqui do Estatuto dos Militares, do Código de Ética, da tua lei complementar, que nós vamos trabalhar com bastante calma, beleza? Vamos lá? Mas, preservação da ordem pública. Então, a Polícia Militar, ela é responsável, né? É uma das suas missões, a preservação da ordem pública. Proteger a incolumidade da pessoa, incolumidade, a segurança, né? Da pessoa e do patrimônio, e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes. E exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes a seus integrantes. Presta bem atenção. Alguns alunos confundem isso. Eu te falei ainda agora que polícia ostensiva é aquela que vai caracterizada, uniformizada. Você olha para um guerreiro da polícia militar, você sabe que ele é um policial militar quando ele está fardado, porque ele está ostensivo. Então, a ostensividade tem a ver com o uniforme, com a caracterização. Você olha para a viatura da Polícia Militar do Ceará, você identifica pelas cores, pela simbologia, que aquele carro pertence à Polícia Militar do Ceará. Então, exerce a polícia ostensiva, como eu te disse também, a Polícia Rodoviária Federal, da qual eu faço parte, a Polícia Ferroviária Federal também. Assim como essa onda de polícia judiciária? No Brasil, nós temos 2 polícias judiciárias, as polícias civis e a Polícia Federal. Mas veja, aqui está dizendo que a Polícia Militar é uma polícia judiciária? Não, ela é uma polícia ostensiva, ela exerce a polícia ostensiva.
mas também ela exerce atividade de polícia judiciária, no que tange aos crimes militares, tá certo? Então, a polícia militar, ela não é uma polícia judiciária. No máximo, você pode dizer que ela exerce atividade de polícia judiciária. A polícia militar é uma polícia, exerce uma polícia ostensiva. Ela não, na verdade, é uma polícia administrativa. A polícia militar é uma polícia administrativa que exerce a sua missão através do policiamento ostensivo, tá certo? E agora vamos falar das missões fundamentais do Corpo de Bombeiro Militar. Proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Então, quando fala em incolumidade, tem a ver com segurança. Execução de atividades de defesa civil. A gente cansa de ver, na seca ou nas enchentes, o pessoal do Corpo de Bombeiros trabalhando, exercendo atividades de defesa civil, levando água para quem não tem, tirando as pessoas que estão desabrigadas por conta de uma possível enchente, devendo cumprimento às requisições emanadas dos poderes estaduais. Então, por exemplo, o Ministério Público requisitou a atividade do Corpo de Bombeiros, então vai cumprir a requisição, tá? Exercer atividade de polícia judiciária militar relacionada aos crimes militares. A mesma ideia da polícia militar tem para o Corpo de Bombeiros, exercer atividade de polícia judiciária militar. Veja, o Corpo de Bombeiros nem polícia é, mas exerce atividade de polícia judiciária militar, ou seja, com relação aos crimes militares. Tá? Vinculação, então a definição. A vinculação é o ato ou efeito de ficarem as corporações militares do Estado sob a direção operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Então, as corporações militares do Estado estão sob a direção operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Nos primeiros slides, nós falamos que a Corporação Militar do Estado é vinculada operacionalmente a essa secretaria. Agora ele diz mais um pouquinho que essa vinculação é o ato ou efeito de ficarem sob a direção dessa secretaria. Não esquecendo que é a direção operacional, tá certo? Lembra que a subordinação não é com a secretaria. A subordinação é com relação ao governador do estado. Situação dos militares. Nós temos duas situações. Ou o militar está na ativa, ou em atividade, ou ele está na inativa. Quem são os militares que estão na ativa? São os militares estaduais de carreira, como você que está aqui nos assistindo, que vai passar no concurso e vai se tornar um militar estadual de carreira, um soldado da Polícia Militar do Ceará. Cadetes e alunos soldados de órgão de formação de militares estaduais. Os cadetes são os que estão se preparando para serem oficiais, seja do Corpo de Bombeiros Militar, seja da Polícia Militar do Ceará, e os alunos soldados serão vocês. Daqui a pouco, quando sair o resultado do concurso, que passarem todas as fases, vão ficar matriculados em um órgão de formação militar estadual. Vocês já serão considerados na ativa, tá certo? Ok? Alunos dos cursos específicos de saúde, capelania da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta lei e regulamento específico. Componentes da reserva remunerada quando convocados. Pessoal, reserva remunerada é aquele guerreiro, por exemplo, que se aposentou. O aposentado no meio civil, aqui no meio militar, a gente chama de reserva remunerada. É o rapaz, é a moça que trabalharam, por exemplo, o tempo todo previsto em lei e se aposentaram, entre aspas. Aqui, então, eles vão para a reserva remunerada. Para o homem, por exemplo, são 30 anos. Trabalhou 30 anos, então vai para a reserva
remunerada. Mas, Emerson, eu posso ir para a reserva remunerada também de forma proporcional, mesmo antes de atingir o tempo total? Pode. Se você estiver na reserva remunerada e você for convocado para ativa, para exercer alguma outra atividade, vamos imaginar que você é um policial que desenvolveu um sistema relacionado à informática, por exemplo. Um aplicativo, por exemplo, que a Polícia Militar do Ceará está desenvolvendo, está aplicando, está trabalhando até hoje em dia. E você foi o responsável pelo lançamento, pela confecção, pela produção desse aplicativo. E você foi para a reserva remunerada porque acabou seu tempo de serviço e você se aposentou. Você entrou então na reserva remunerada. E com a sua ida para a reserva remunerada, não se pensou em deixar alguém no seu lugar com o seu conhecimento. Quando você foi embora para a reserva, se percebeu que o aplicativo começou a cair, precisavam de atualizações, coisas, melhorias para o aplicativo, e agora? Só quem sabia mexer era você. Então, o pessoal vai te ligar, vai te convocar para que, se você aceitar, você volte para a ativa. Nesse momento que você foi convocado e aceitou, você volta para a ativa. Vamos falar mais sobre isso mais para frente, nas próximas videoaulas também. Várias vezes a gente ainda vai falar ao longo das nossas aulas, ok? Mas o que importa no momento é, se você está na reserva, você está na inativa. Você está na inativa. Mas se você for convocado, você volta para a atividade, ok? E quem é o pessoal da inativa? É o que eu te disse, o pessoal da reserva remunerada, que pertence à reserva da corporação, da qual percebam remuneração, ou seja, ganhem remuneração, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Cuidado! O pessoal que está sujeito está em inatividade, tá? Mas se for convocado e aceitar, volta para a ativa, beleza? Se estiver apenas sujeito à convocação, está na inatividade. E nós temos os nossos reformados. Quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração pela respectiva corporação. Quem são os reformados? Por exemplo, aquela pessoa que tem um problema, de repente, psicológico e foi diagnosticado pela Junta Militar de Saúde que ele não tem condições mais de permanecer nos quadros da ativa da Polícia Militar do Ceará. É aquele cidadão, aquele policial que, por algum motivo de psicológico, ou por doença, ou por algum tipo de invalidez, por exemplo, estava na atividade fim, trocando tiro com os infratores da sociedade e, por exemplo, perdeu os braços, perdeu as pernas, e, por exemplo, a junta julgue que ele não tem mais condições de permanecer na ativa. Esse camarada vai para a inatividade, mas ele não vai para a reserva remunerada, por quê? Porque foi algo que foi contrário à vontade dele. Foi um problema psicológico, foi um tiro que ele recebeu, foi uma lesão, foi uma doença muito séria, muito grave. Aí ele vai então para a reforma. E é lógico que ele continua percebendo remuneração, ele continua ganhando os seus proventos na inatividade, beleza? Diferença dos dois. Esse aqui, por exemplo, na maioria das vezes, cumpriu o tempo todo de serviço e se aposentou da forma tradicional. Esse aqui foi uma lesão, foi uma doença, foi um problema psicológico. A Junta Policial Militar de Saúde garantiu que ele não tem mais condições de prestar o serviço na ativa. Eles ficam, então, dispensados definitivamente. Então, quer dizer, Emerson, que o cara que está reformado, ele não está sujeito a ser convocado? Exatamente. Quem está na reserva remunerada está sujeito ainda a ser convocado. Quem está na reforma, não. Porque quem foi reformado, o reformado ele está dispensado dos serviços da ativa de forma definitiva. Ok? Beleza?
Tranquilo? Então, a grosso modo falando, quem é o pessoal da ativa? Da ativa é aquele que ainda está exercendo alguma atividade policial. Não precisa necessariamente estar fardado, porque, por exemplo, o pessoal da inteligência da Polícia Militar trabalha muitas das vezes à paisana, sem o seu uniforme, a gente chama de à paisana, e nem por isso deixa de estar na ativa. Qualquer pessoa, qualquer policial que esteja exercendo a atividade policial é considerado na ativa. Quem não exerce nenhuma atividade policial, tá certo? Está considerado então na inatividade, reserva remunerada ou reformada. Esse pessoal aqui não exerce nenhuma atividade policial. Mas, Emerson, se esse aqui for convocado, aí ele vai voltar a exercer atividade policial. Voltando, ele deixa de ser da inativa e volta a ser da ativa, ok? No artigo 4º nós temos o serviço militar estadual ativo consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com as missões fundamentais da corporação. Serviço Militar Estadual, está aqui o conceito no artigo 4º, agora vamos ver no artigo 5º, a carreira militar estadual. É caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominada atividade militar estadual. E no parágrafo único nós temos a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Só quem exerce a carreira militar estadual é quem está na ativa. Quem foi para a inativa não tem mais como prosseguir na carreira, ok? Por isso que fala que a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Quem está na ativa tem chance de progredir na carreira. São as chamadas promoções das corporações militares do Estado. Iniciando-se com o ingresso, que é a aprovação em concurso público, que é o que você vai ser aprovado com a nossa ajuda aqui da Loja do Concurseiro, e obedecendo-se a sequência de graus hierárquicos, que nós vamos ver depois: soldado, cabo, terceiro sargento e por aí vai, até chegar lá em coronel, comandante geral, ok? Os militares estaduais da reserva remunerada, presta atenção, nós vamos falar isso aqui agora e vamos falar em outras videoaulas também. Os militares da reserva poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para estes designados. Eu coloquei em caixa alta porque isso é fundamental. Presta atenção, você que está me assistindo nisso aqui. Isso aqui já caiu em prova e você não pode errar isso daqui. Essa convocação ela tem que ser em caráter transitório, ou seja, tem que ter um tempo de início e uma data de fim, uma data de começo e uma data de término. Não pode ser uma convocação para caráter permanente, para eternidade, infinito. Tem que ter a data de início e a data de término. Mediante aceitação voluntária. Mediante aceitação voluntária. Então, você pode se recusar a aceitar a convocação, tá certo? Você pode se recusar a aceitar a convocação. A aceitação, ela é voluntária. Aceitação voluntária. Por ato do governador do estado. Então, veja, você pode dizer não, porque a aceitação é voluntária, é caráter transitório, e quem dá o ato, quem publica, quem assina, é o governador do estado. Quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual, lembra da situação do aplicativo que eu falei? Você tinha um conhecimento técnico que ninguém mais tinha, então por isso se faz necessário você ser convocado. 2, inciso 2, não houver no momento do serviço ativo militar estadual habilitado a exercer a função vaga existente na corporação militar estadual. Direitos e deveres do militar designado ao serviço
ativo. Terá os direitos e deveres dos da ativa em igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, contando esse tempo como de efetivo serviço. Então, veja, o militar, para ser convocado, tem que estar dentro desses dois incisos aqui. E quais são os direitos e deveres dele? Terá os direitos e deveres dos da ativa. Ele volta a ficar sujeito a todas as leis da ativa, em igual situação hierárquica. Se ele era capitão, ele vai continuar sendo capitão. Se ele era primeiro sargento, vai continuar sendo primeiro sargento, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, contando esse tempo como de efetivo serviço. Ou seja, tempo de efetivo serviço é o tempo trabalhado de fato, tá? Então, ele não pode voltar. Mas eu era capitão, fui convocado, faltava mais um ano para ser promovido a major. Eu voltei, passei um ano, vou ser promovido a major? Não, exceto quanto à promoção. Não concorrerá à promoção, ok? Beleza? Órgãos envolvidos na reversão do militar. Serão ouvidas a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria da Administração. Essa reversão, então, é o quê? É o militar que foi para a inativa, para a reserva remunerada, e foi convocado. Chama-se, então, de reversão. É a volta do militar estadual da inativa, volta dele para a ativa. Essas duas secretarias têm que ser ouvidas para dar também o seu parecer. Artigo 7º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade militar. Qualquer um desses de vermelho, se for falado, tem a mesma ideia, o mesmo significado. São expressões equivalentes, ok? Conferida aos militares estaduais no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão militar, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza ou interesse militar nas respectivas corporações militares estaduais, bem como em outros órgãos do Estado, da União ou dos municípios, quando previsto em lei ou regulamento, ok? Então, essas expressões são todas equivalentes. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis por esse estatuto e pela legislação estadual que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações, tá certo? Os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados em boletim interno da respectiva corporação militar. Boletim interno é uma espécie de jornalzinho que tem diariamente nas corporações militares estaduais, tá certo? Vai contar a história daquela organização policial militar, daquela organização, daquela corporação militar. Fulano viajou para uma operação, vai constar lá. Fulano doou sangue, vai constar lá. Fulano fez isso, aquilo, outro. Fulano foi punido disciplinarmente com a prisão disciplinar. Tudo isso vai constar lá, ok? Dentre outras coisas. O disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Então, diversas situações estão previstas aqui no estatuto, também para o militar da reserva remunerada e para os reformados. Então, eles têm que ficar atentos, porque mesmo estando na reserva remunerada, mesmo estando na condição de reformado, continuam sendo militares estaduais, regidos por esse estatuto. Beleza? Tranquilo? Vem comigo então agora aqui para mais uma situação, ó. Soldado voluntário. O voluntário, incluído com base na Lei 13.326, de 15 de julho de 2003, estará sujeito a normas próprias a serem regulamentadas por decreto do chefe do Poder Executivo, na conformidade do artigo 2º da citada lei, tá certo? E o que está dizendo então lá? O voluntário que ingressar nos postos de serviços voluntários
De que trata esta lei? Denominado soldado PM temporário ou soldado BM, já sabe, polícia militar, né, ou policial militar, bombeiro militar temporário, estará sujeito a normas próprias a ser regulamentada por decreto do chefe do Poder Executivo. Então, o soldado voluntário, seja ele da polícia militar ou do bombeiro, vai estar sujeito a normas próprias, não a esse Estatuto dos Militares Estaduais, tá certo? Estará sujeito a um decreto do chefe do Poder Executivo, que é quem? O governador do estado do Ceará. Ok? Beleza? Vem comigo então para os exercícios, preste atenção. Tudo na vida tem um esforço, né? Eu, quando passei na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, eu ralei bastante, realmente suei a camisa. Principalmente, vai uma dica para ti. Se tu queres passar na Polícia Militar do Ceará, tu tens que fazer muitos exercícios. Muitos exercícios. Tu vai nos assistir aqui e você vai perceber que ao final de cada aula nós vamos colocar vários itens para ti. Fora as nossas aulas de revisões, os nossos simulados e as nossas revisões gerais, tá? Mas você não pode ficar só nisso, você tem que ralar mais ainda, como todo mundo que já passou em concurso ralou. Mas não tenha dúvida que se você ralar da forma correta, se você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, com a nossa ajuda aqui da Loja do Concurseiro, logo, logo você vai se tornar um policial militar do Ceará. E quem sabe um dia, eu, quando for ao Ceará, em alguma missão pela Polícia Rodoviária Federal, tenha o prazer, a honra de trabalhar com você em alguma operação em conjunto da Polícia Militar do Ceará com a Polícia Rodoviária Federal. Tive o prazer de estar no estado do Ceará já por algumas vezes. Trabalhei na Copa das Confederações, trabalhei na Copa do Mundo e, por vezes, estávamos juntos com a Polícia Militar do Ceará, no entorno do Castelão, na Rodovia Federal, em operações de controle de distúrbio, né? Eu faço parte do choque da Polícia Rodoviária Federal. Na Copa do Mundo, por exemplo, tivemos ações, né? Tivemos ações na rodovia, lá na BR, em que contamos com o apoio da Polícia Militar do Ceará e uma ação muito bacana. Então, você preste muita atenção. Hoje você ainda está aqui. Emerson, porque esse número 1 é o local que você vai procurar. Você vai sempre se preocupar, sempre querer a primeira colocação. Você tem que sonhar alto. Quem sonha alto, voa alto. Tem voos mais longínquos, tem voos mais altos. Não pode se contentar em ser o último. Mas, Emerson, se eu for o último, eu também passei. Eu sei, meu amigo, mas o objetivo aqui da Loja do Concurseiro não é que você seja o último. O objetivo que a gente quer é passar para você qualidade. O que a gente quer é que você sonhe, que você pense em ser o primeiro, que para nós seria uma honra ter você como primeiro lugar. E logo mais você vai estar desse jeito aqui, feliz da vida, igual o nosso mascote, fardadão, bacana, bonitão. Beleza? Ou bonitona, né? Beleza? Vamos lá então. Nós separamos alguns itens com relação à Lei 13.729 de 2006, que você já sabe, é o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Primeira, as corporações militares do Estado do Ceará são organizadas com base na hierarquia e disciplina, vinculadas administrativamente à Secretaria da Segurança Pública? Não, vinculadas operacionalmente. Hierarquia e disciplina, Força Auxiliar e Reserva do Exército, subordinadas ao governador do Estado, vinculadas operacionalmente e não administrativamente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então tá aqui no artigo 2º, localiza lá. O primeiro item está errado. Tranquilo? Tá aqui no artigo 2º a resposta. Beleza? Segundo item, os PMs da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo em caráter permanente por ato do governador do Estado. O ato é do governador do Estado. A aceitação é voluntária, mas o caráter, meus amigos, nunca foi permanente. O caráter é transitório. Está aqui no artigo 6º, caráter
transitório. Aceitação voluntária, tá certo? Ato do governador do estado, tá certo. Mas o erro então está no caráter, que não é permanente, é um caráter transitório. Vamos lá? Terceiro item. O Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará regula a situação, obrigações, deveres, penalidades, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Ceará. Muito cuidado, é uma palavrinha para mais, é uma palavrinha para menos que você tem que se preocupar. Está errado. E o que é que está errado, meus amigos? O que é que está errado? Muito bem, penalidades. Não temos penalidades no Estatuto dos Militares. Esta lei, no artigo 1º, é o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações. Não fala em penalidades, ok? Errado. Item 4. Cadetes e alunos soldados de órgãos de formação de militares estaduais e os componentes da reserva remunerada, quando convocados, são considerados militares em atividade. Certíssimo, certíssimo. Está aqui, ó, situação dos militares, no artigo 3º. Na ativa, cadetes e alunos de órgão de formação, tá? Componentes da reserva remunerada, quando convocados. Tranquilo? São, então, considerados em atividade. Beleza? Tranquilo? Certíssimo. Quinto item. O militar estadual designado para o serviço ativo terá os direitos e deveres dos da ativa, tá certo? Em igual situação hierárquica, se ele era capitão, ele vai voltar como capitão. Todos os direitos que um capitão tem, deveres e obrigações, ele também vai ter, beleza? Exceto quanto à promoção. Verdade, não pode mais aquele tempo que ele vai estar na ativa novamente contando para a promoção. Se ele foi convocado e aceitou, ele não poderá mais ser promovido. Se ele era capitão, ele vai passar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 6 meses, não poderá chegar a major. Por exemplo, a qual não concorrerá, tá certo? Contando esse tempo como de efetivo serviço. Está certíssimo, meus amigos. Está aqui no artigo 6º, parágrafo 1º. Tudo que foi falado aqui está previsto no artigo 6º, parágrafo 1º. Marca aí então na sua apostila e vamos para a questão 6. Prova da Polícia Militar do Ceará de 2011, organizado pela banca CESP-UNB. CESP-UNB. Aplica-se o disposto no Estatuto no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Está certíssimo. Está isso no artigo 9º. Foi a última coisa que nós falamos antes de começar os exercícios. O disposto no Estatuto aplica-se no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e os reformados. Beleza? Tranquilo? Certíssimo, então. Fechamos a nossa videoaula. Muito obrigado. Tenha certeza que você fez a escolha certa de estar aqui junto da loja do concurseiro. Essa é a primeira videoaula falando de Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Teremos várias outras. Fique com Deus. Até a próxima. Não se esqueça. Continue conectado na loja do concurseiro. Assista nossas aulas no site, no YouTube. Se conecte também ao meu site, ao meu YouTube, youtube.com/professor Emerson Castro. Tem alguns vídeos lá também de matemática. Caso você queira aprender um pouco mais sobre matemática, vá lá no meu canal, se inscreva, professor Emerson Castro. Tem alguns vídeos bacanas de matemática lá. Tenho certeza que você vai gostar. Fique com Deus, até a próxima. Tchau.